Último Duelo. Filme este que é produzido e dirigido por um dos meus diretores favoritos, Ridley Scott. Tem no elenco principal Adam Driver e Matt Damon. Esse filme, como sempre, os filmes sempre me chamam a atenção por uma coisa e não por outra, muito óbvia, né? Nesse filme eu fiquei analisando o quanto às vezes desperdiçamos tempo com uma coisa sendo que somos bons em outra, se é que vocês me entendem. Tipo, às vezes você vê um cara bom em matemática, mas sei lá, num emprego repetitivo que não explora muito as suas capacidades. Ou você vê uma festa que é boa num segmento, mas perde tempo em outro, ou até uma coisa que meu irmão falou sobre certos restaurantes mistos. Ou o restaurante é bom numa coisa, ou ele é bom em outra. Ele fica querendo ser bom em tudo, não adianta. Eu acho que na vida é assim, né? Se você querer fazer muita coisa, você acaba não fazendo nada. No caso, o restaurante em si era um de sushi junto com um de churrasco, uma churrascaria. Ele disse que isso na prática não dá muito certo, não. Ou o restaurante é bom no sushi ou ele é bom no churrasco. Segundo ele, né? Eu ainda não tive o prazer de experimentar. Nesse filme eu digo por quê. A trama tá certo que foi um evento, parece que foi um evento real que aconteceu. Mas o que me chamou a atenção, apesar de ter a direção do Ridley Scott, o filme perde muito tempo, mas muito tempo mesmo, num esdrúxo. Que talvez, se é que vocês me entendem, né? O esdrúxo de uma moça e a luta pela honra dela e do marido, né? O duelo tem foco nisso, sendo que nas cenas de batalha, que são pouquíssimas, você nota que o filme é muito bom nas cenas de batalha. Eu inclusive acho o filme tão bom nessas cenas que eu ouso dizer que eu nunca vi umas cenas de batalha tão boas desde do episódio que, na minha opinião, o melhor de Game of Thrones, a Batalha dos Bastardos. Um episódio incrível. Eu me peguei nesse filme, o último duelo em si, tendo sensações que eu nunca tive vendo filme de luta. O filme de luta você vê, né? Por melhor que ele seja, você ok, pô, é bom e tal. Mas você fica com aquela sensação como se você estivesse ali no meio da luta. Ai, 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 ai. Vai acertar, vai acertar, vai acertar. Ih, tá quase. Pelo menos foi nessa sensação que eu tive. Porque a impressão que dá que é uma luta 100% real. 100% real. Porque numa luta 100% real, coisas erradas acontecem. Por exemplo, você vai dar uma paulada, a madeira pode acertar no chão, quebrar e se voltar para o seu corpo. Ou você pode tropeçar em alguma coisa, ou no caso você está num veículo, acontece outra, né? As coisas que podem dar errado e que dão errado em qualquer situação, e até em situação de trabalho. No caso, só vocês vendo a luta para saber do que eu estou falando. A luta do duelo em si é muito boa, de uma forma que eu não esperava ser. Eu
eu ouso dizer que ela é tão boa que eu fiquei meio assim surpreso. Por que que o filme perdeu tanto tempo num novelaço e ele não perdeu tempo nas lutas? As lutas, as armaduras, é tudo muito bom, cara. É tudo muito perfeito. As armaduras, os guerreiros, no caso, você nota ali que eles têm um corpo maltratado pelas batalhas. O Matt Damon em si tem uma cicatriz, que deve ser com certeza do personagem que ele interpreta, mas mesmo assim você vê a preocupação ali na produção. Os detalhes do castelo, eu não sei se, eu não tenho informação se eles estão num castelo num cenário real ou se aquilo foi assim um cenário digitalizado ou ele foi uma locação muito boa, mas o cenário é muito bom. Você presta atenção nos detalhes ali da arquitetura, você presta atenção no figurino, que é muito bom, mas o tema principal do filme é o esdrúxo, que inclusive é contado, se é que vocês estão me entendendo por esdrúxo, né? Forçação de barra contra uma mulher ilegalmente, não é? Então o filme conta a versão desse fato através da ótica de 3 ou 4 versões diferentes e fica ali. E por mais que esse esdrúxo seja pese no filme, a coisa que mais me chamou a atenção nele foi a culpabilidade, que é uma coisa que acontece até hoje. A forma como tentam incutir a culpa na vítima. Digamos, você é assaltado. Ah, mas também por que que você estava naquela rua? Ah, mas também, poxa, por que que você esperou o cara chegar para você para te assaltar? Ah, mas também é uma das coisas mais idiota que a pessoa faz. Inclusive, eu cresci ouvindo esse tipo de coisa. Não sobre. A culpa, assim, é. E eu era uma criança meio mal criada e às vezes eu respondia a pessoas quando faziam certas coisas. Tipo, eu gastava o dinheiro de forma indevida ou perdi alguma coisa. Aí a pessoa me perguntava, ué, mas por que que você perdeu isso? Eu acredito que ninguém perde ou faz alguma besteira assim acidental de cabeça pensada. Imagina, você bate num carro. Ah, por que que você bateu num carro? Por que que você bateu? Eu acho isso uma coisa meio idiota de se perguntar. Bem idiota mesmo. Mas mesmo assim tem gente que faz isso, não é? Imagine você, uma criança, alguém te pergunta isso. Será que tem. Eu às vezes respondia: será que tem uma máquina do tempo para eu voltar e desfazer o que eu fiz? A pessoa vem me chamar de abusado, mas poxa, é uma pergunta meio idiota, não é não? E o que eu vejo muito o que eu vi muito nesse filme é tentar pôr a culpa no esdrúxo da vítima. Ah, mas você também achou o cara bonito, não achou não? Ah, será que você não achou que ele estava te forçando e ele estava, poxa, será? Você tem certeza que isso aconteceu? Você tem certeza que é ele mesmo? Você tem certeza que essa coisa idiota que, infelizmente, muitas vezes fazem até hoje? Digamos, vamos supor assim, e olha que é um filme da Idade Média, mas a idiotice humana permanece. Digamos que alguém honrado, alguém respeitado, cometa esse crime com outra pessoa, né? Aí sempre vão tentar, poxa, ele é um cara tão bom, será que ele ia fazer isso? Você tem certeza? Você não imaginou, não? E é exatamente isso que acontece no filme. Inclusive,
uma das personagens falando com a vítima que já aconteceu com ela. Eu já estava quase xingando ela, mas aí eu vi que aconteceu com ela e vi que ela, infelizmente, saía muito real. Era uma época violenta, era uma época de ignorância, mais do que temos hoje em dia, mas hoje em dia ainda persiste a presença humana, né? E humanidade não, muitas vezes não é sinônimo de inteligência, sinônimo de idiotice, não é? A mulher foi culpada da época em que vivia, das pressões que a mulher sofria na época. Muita gente, né? Mas a mulher num ambiente cruel daqueles, obrigada a passar por certas coisas e aturar. Talvez seja por isso que não tem muita mulher idiota também. Não me entendam mal, mas para mim o certo é o certo, errado é errado. Para mim não tem, o homem o homem é um não sei o que, um potencial. Não, você tem que chegar, na minha opinião, você tem que chegar pro cara que faz isso e você se resolver com ele. Não é porque eu sou homem que eu sou isso, não. Entendeu? Eu sou um homem de família, eu sou um homem respeitável à medida do possível. Não é porque o cara tem tudo para ser um ladrão que ele vai ser um ladrão, na opinião das pessoas, né? Mas enfim, falamos sobre o filme. O filme tem uma produção muito boa, os cenários maravilhosos, as lutas são sensacionais. As lutas são tão boas, mas tão boas, que eu lamentei por elas terem sido poucas. Como eu já falei, de início eles deram toda a atenção ao esdrúxulo, né? A situação, inclusive a cena de morte do personagem perdedor é bem assim puxada, para não dizer pesada. Quando ele morre, o corpo dele é pendurado e ele fica bem machucado, quase realista. E como eu disse, são cenas muito boas, eu posso até dizer que maravilhosas de luta. Os detalhes, os movimentos, a captação de câmera. Eu não sou o gênio do cinema não, mas poxa, gostei muito. Aplaudiria de pé. Pena que o foco do filme principal seja o esdrúxulo, né? Mas isso aí, quem não viu, veja. O Último Duelo é muito bom, recomendo. E também é um filme que, diga-se de passagem, realmente é uma coisa que eu notei na época. Ele passou quase que despercebido. Quase que muita gente não conhece. E tem muitos filmes assim hoje em dia. Tem filme que você tem que procurar ali, ver. Esse aí eu dei assim quis dar uma chance para ele. Mas também não tinha muita propaganda dele para ver, nem explicações, nem nada. Eu vi assim na sorte. Tava lá no catálogo e eu fui ver. Mas é um filme sensacional. As cenas de luta não tem nem o que dizer. Minha única queixa para ele realmente é isso. Pena que as cenas foram poucas e deram foco aos esdrúxulo. Mas sobre todo o resto ele é sensacional. Até o esdrúxulo, eu tô falando tô falando a polêmica, a discussão sobre isso no filme. Eu achei muito realista certas coisas, a preocupação na produção. Ridley Scott, né? Ridley Scott, né? Só vou dizer uma coisa sobre Ridley Scott: Gladiador. Acabou. Gladiador. Eu admirei cada pedaço desse filme até a prisão da mulher, porque se você notar, eu achei que ela ia ficar numa cela ali quietinha, mas se o marido, no caso do marido perder, ela seria queimada, né?
ela vai ser queimada se o marido perder. E houve toda uma preocupação de fazer ali os ferros que aprendiam, o lugar que iam pôr fogo, botaram ali as palhas já preparadas. Eu achei muito legal isso, que poderiam simplesmente pôr ela num canto ou mostrar só assim o close dela, mas não, teve uma preocupação. E ela nem chegou a ser queimada, mas o lugar que ela seria teve uma preocupação ali de detalhe de botarem ali. Tipo, a gente já tá pronto para pegar ela, mas o cara já sabendo do roteiro, que ela, no final, no destino dela, poderia chegar e, não, vamos botar só ela na cela, mas não. Ele teve toda uma preocupação de botar ali as tochas e tudo mais que iam pôr fogo nela. Eu achei muito legal isso, a preocupação quanto os detalhes. Uma preocupação, mas é o que eu falei, né? Ridley Scott. Ele tem até uma faminha, se eu não me engano, de ser exigente. Deve ser por isso. E como eu disse, eu admirei tudo, desde os machucados dos guerreiros até os defeitos das armaduras. Quando eu falo defeito, não defeito de produção, mas ali você vê que são armaduras marcadas pela guerra. O defeito que eu falo é esse. Tem marcas de batalha, tem detalhes ali, tem sinais de envelhecimento. Eu achei isso muito legal, muito maneiro. A produção foi show de bola. As cenas de luta, que são poucas, já dou spoiler, são poucas, mas são muito boas. Mas é isso aí. Então curtam, compartilhem o canal e assistam o último duelo. Um abraço a todos.